Boa tarde. Há um, há um ano atrás eu comecei a gravar uns vídeos. Depois de muito pensar, eu comecei a gravar uns vídeos e eu tenho um livro que há 80 anos ele foi escrito. O nome desse livro é O Sexto Selo do Apocalipse. Eu já fiz várias leituras deles, muitas vezes. Tenho aprendido demais com o que foi deixado. É um livro profético. Tem muitas informações. Ele fala exatamente dos tempos de hoje, tudo que está acontecendo. Este livro, ele fala da vida do Papa Francisco com toda clareza, como que se fosse com acompanhado o dia a dia dele. Ele foi escrito em 1940, ele foi reescrito em 1942. Esse escritor muito bem iluminado, ele escreveu a história do Papa Francisco desde o seu nascimento até o dia de hoje. Começou por essa página aqui. As Mil Portas Verdes. Fez um relato dos primeiros dias em que o Papa Francisco nasceu na Argentina. E eu já estudei ele como se fosse a coisa mais importante da minha vida. Já li ele aproximadamente mais de 200 vezes. É um livro bem difícil de ser entendido, mas ele explica como os cristãos que não aderiram ao Concílio Vaticano II, como se comportar nos dias de hoje. Ele ensina como ser livre do anticristo do fim do mundo. Ele ensina um cristão como aconteceu desde de 1962 até o dia de hoje, com detalhes, com clareza. E eu comecei a gravar alguns capítulos dele, são 24 capítulos, os dois volumes são dois volumes que está aqui no... Esse é o primeiro volume, esse é o segundo. Tem capítulo ainda que eu não tive coragem de gravar aqui no canal para poder não... Talvez não seja a hora, mas vai chegar, se Deus quiser, a hora de eu gravar. E é um capítulo importantíssimo. Eu já pensei em várias opções para poder divulgar ele com mais divulgações, mas eu não tenho na livraria à venda em parte nenhuma do mundo. E eu sou um privilegiado que tenho ele e saboreio ele como se fosse o meu pão de cada dia, já que não temos a, a igreja em pleno funcionamento a nosso favor. Ele ficou sendo o meu guia, a minha liturgia.
o meu pão de cada dia. E eu, esses últimos dias, tenho estudado ele com tanta solicitude de conhecer ele mais a fundo. E não gravando vídeo, não tem como, talvez, as pessoas entender ele tão perfeitamente como eu, graças a Deus, tive o privilégio de entender. E ainda falta muito a entender mais, claro, muitos dos capítulos que ele nos falou. É um capítulo muito inspirado, profético. E eu agradeço a Deus todos os dias e louvo a Ele por ter me dado. E eu sinto assim um prazer enorme de falar sobre ele. É como se fosse um tesouro escondido que só eu encontrei. Mas eu acredito, não é possível que não haja uma pessoa no mundo que tenha guardado e tenha compreendido assim como eu achei. Olha só o nome desse capítulo aqui, ó. Duas rosas e uma cruz. O que tem nesse capítulo é coisas tão interessantes que enche os olhos de um ser quando passa por ele. E tem um aqui que está esperando só a hora de eu receber uma ordem de fazer ele, que é a comunhão do anticristo, mais horrendo destino da humanidade que vai participar dessa comunhão. E quem participar dela, olha só, a comunhão do anticristo. Este capítulo é o mais importante dessa história. E um dia, se eu tiver oportunidade e consentimento divino, eu vou gravar ele com a maior solicitude de partilhar ele com aquelas pessoas que, por temor e amor a Deus, têm se privado de participar do Concílio Vaticano II. E é isso, meus caríssimos ouvintes. Tem poucos livros, mas tem cada coisa importante que é sobre a vida do Padre Cício do Juazeiro. Tem muitos milagres que se passou. Inclusive o meu pai, quando criança, recebeu uma mensagem de duas freiras na casa dos pais dele, ele criança ainda, falou: meu padrinho Cício mandou avisar os conhecidos e parentes para cavar embaixo do pote que os nordestinos têm para beber água, 30 centímetros, que iria encontrar uns carvões e com esses carvões fizesse uma cruz na porta da frente para ser livre do anticristo do fim do mundo. Meu pai, criança, cavou, encontrou, fez a cruz na porta. E quando já era adulto, já em 1962, ele conseguiu este belo livro e que com ele ensina como ser livre do anticristo do fim do mundo. Olha que coisa! Quando Deus ama um ser humano e promete a ele que não faz nada sem antes alertar os seus servos, ele conseguiu este livro e com ele tem todo
o preparativo para ensinar os cristãos a ser livre do anticristo do fim do mundo. E meu pai já não está mais comigo, mas eu participei dessa história desde criança. Hoje já estou um ancião. E agradecendo a Deus por tudo isso, e tenho conhecimento e vontade de partilhar com mais alguém que não tem nem noção do que é esses últimos 60 anos que hoje comemora o Dia da Independência do Brasil. E nós, com este conhecimento, estamos fazendo 60 anos de independência de um novo período que a humanidade participa, que é um mundo sem a presença do autor principal que fundou a sua igreja na Quinta-feira Santa, antes do dia de sua morte. Nós ficamos aqui na terra como ovelha sem pastor. E ele não nos deixou órfãos, deixou pessoas como o Padre Cícero e esse homem de Deus que escreveu esse livro aqui. Ele é argentino e é conterrâneo do nosso atual Papa Francisco. E ele tem mais ou menos tem a nacionalidade dele, e os tempos ele ainda alcançou. Quando estava sendo escrito este livro, alcançou ainda, talvez até conheceu pessoalmente o Papa Francisco. E coincidência, ele antes de tudo, ele conheceu e sabia que Bergoglio ia ser o representante de Pedro na Roma Vaticana, ia sentar na cadeira de Pedro. E desde 2013 que nós estamos sendo governado por este homem, em que quem conhecer esse livro sabe quem é ele. Mas eu tive a permissão de hoje falar no Dia da Independência e falar sobre essa história. Não tenho assim desenvoltura em falar como muitos mestres e doutores, mas eu estou falando com o amor de Deus que permite que uma pessoa rude, sem muito preparo, conheça e transmite do seu jeito. Então, desculpe as maus palavras que eu pronunciei, mas foi de coração. Tenham todos um final de dia. Fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.